Olá, meu amigo e amiga, paz seja convosco. Ainda existem muitas pessoas que estão me mandando mensagem no direct do Instagram, no message do Facebook, perguntando: poxa, Eliardi, me explica aí sobre o que você disserta no livro. Logo, eu concluí que essa pessoa não foi lá no meu canal no YouTube e não viu a explicação que eu dei lá. Partindo desse pressuposto, eu vou fazer um vídeo rápido aqui sintetizando tudo aquilo que eu disserto aqui na minha obra, Primeira obra, meu primeiro livro, Justificação pela Fé, Méritos Humanos ou Suficiência de Cristo. A igreja nascente, ela nasce dentro de um contexto judaico. Jesus era judeu, os 12 apóstolos eram judeus, o célebre apóstolo Paulo era judeu. Então, enquanto o evangelho estava centralizado dentro de Jerusalém, Judéia, Cafarnaum, ou seja, todo o território nacional judaico, não ocorreram grandes conflitos, pois era muito comum alguém aceitar Jesus e continuar guardando o sábado, fazendo a circuncisão, praticando as leis dietéticas judaicas, os sacrifícios no templo, as orações no templo, como por exemplo, quando você vê lá em Atos falar que os apóstolos subiram na oração da hora nona, para orar, ou seja, aquilo não se tratava de um costume cristão, aquilo era um costume judaico. Diante disso, a igreja de Jerusalém seguia Cristo, mas continuava com as práticas judaicas normalmente. Todavia, a partir do momento que a igreja rompe as fronteiras nacionais, e parte para o mundo gentílico, ou seja, para outras nacionalidades, dá-se início a um choque antropológico e cultural e uma discussão acerca da salvação. Para eu seguir a Cristo, eu preciso guardar o sábado, fazer a circuncisão, cumprir as leis dietéticas judaicas para alcançar a salvação. É a discussão que vai discorrer na carta aos Gálatas e na carta aos Romanos. A minha obra, Justificação pela Fé, Méritos Humanos ou Suficiência de Cristo, é um comentário da carta de Gálatas e da carta de Romanos. Foi o meu TCC de graduação em teologia pela FAECAD, tá, pessoal? Eu resolvi publicar ele. Então, pessoal, partindo desta ideia, o apóstolo Paulo vai dissertar, tanto na carta aos Gálatas quanto na carta aos Romanos, que para sermos justificados, a gente não precisa primeiro se tornar judeu para seguir a Cristo. Ou seja, eu não preciso guardar o sábado, fazer a circuncisão e praticar as leis dietéticas judaicas para eu alcançar a salvação. Eu serei salvo não por aquilo que eu faço, mas pela obra de Cristo que foi imputada, que foi realizada na cruz do Calvário. A justiça de Cristo foi imputada a nós. Por isso que o nome do livro é Justificação pela Fé, Méritos Humanos ou Suficiência de Cristo. É pura suficiência de Cristo, tá bom, irmãos? Então eu vou trabalhar essa temática dentro do livro. No primeiro capítulo eu vou começar explicando o contexto cultural da época, quem eram os escribas, fariseus, saduceus, quantos existiam em Jerusalém, quantos habitantes existiam dentro da cidade de Jerusalém. Vocês devem lembrar que a primeira vez que os seguidores de Cristo recebem o nome de cristãos não é dentro da cidade de Jerusalém, é na cidade de Antioquia da Síria, Síria com S, porque tem Síria com S, que é a Síria de Naamã, o leproso, e tem a Síria com A na frente, que é a Síria de Senaqueribe, aquele que o anjo desceu e feriu 185 mil soldados assírios, tá, pessoal? Quando Paulo se converte, a Cristo, ele não fica mais dentro de Jerusalém, porque ele pregava uma justificação pela fé e não pelas obras da lei. Se ficasse em Jerusalém, os religiosos judeus dariam celeridade à sua morte. Partindo dessa premissa, Paulo vai crescer, depois da sua conversão, como cristão na cidade de Antioquia da Síria. É em Antioquia da Síria que saem todas as viagens de Paulo para as demais nações e volta para Antioquia da Síria. Antioquia da Síria foi uma igreja importantíssima para o berço do cristianismo, pois de lá saíram todas as viagens missionárias para fora. Tá bom, pessoal? Então, diante disso, eu trago esse contexto histórico de escribas, fariseus, saduceus. Eu falo sobre a incapacidade de cumprir a lei. O apóstolo Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tiago disse que se o homem cumprir todos os requisitos da lei, tropeçar em um, ele falhou em todos. Logo, na terra não existia
seria mortal, capaz de cumprir a lei em toda a sua essência. Diante disso, ninguém poderia ser justificado pela lei, porque ninguém conseguiu cumprir a lei em toda a sua essência, exceto Cristo, porque nele não se achou pecado, tá? Eu falo sobre a transição de Paulo, de fariseu a apóstolo dos gentios. Eu falo sobre os conflitos soteriológicos de Paulo com os judaizantes na região da Galácia. Eu explico que a lei serviu de aio. O que é um aio? No grego, a expressão aio aqui é paidagogo, era uma espécie de tutor, de orientador. No mundo grego, a criança era confiada a um paidagogo dos seus 7 anos até os 18 anos de idade. E esse rapaz, essa pessoa, né, ele era responsável por orientar essa criança até os seus 18 anos de idade. E é por isso que Paulo vai dissertar em Gálatas capítulo 4, que enquanto o menino é menor de idade, ele está sujeito servilmente ao seu mordomo, mas uma vez que ele atinge a maioridade, ele se torna senhor daquele mordomo. E ele está falando de um paidagogo, tá bom, pessoal? Então é importante. Quando Paulo diz que a lei serviu de aio, ele está dizendo que a lei serviu para nos conduzir de Moisés até Cristo, mas que a sua finalidade, ela se cumpriu, ou seja, em Cristo, tá? Eu explico que a graça, ela não é uma contradição da lei, mas ela é um complemento da mesma. Eu explico o contexto da carta aos Gálatas e da carta aos Romanos. Quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, ele está debaixo de perseguição. A sua autoridade apostólica está sendo minada e atacada pelos judaizantes. Quando Paulo desenvolve a mesma doutrina na carta aos Romanos, o contexto é mais amistoso. A autoridade do apóstolo Paulo não está sendo atacada. Então ele escreve Romanos com mais calma, sendo a carta aos Romanos a carta mais bem desenvolvida teologicamente do apóstolo Paulo, isso segundo os estudiosos. Eu explico a condição do homem morto em ofensas e pecados, né? E a necessidade de justificação. Sozinho o homem não pode se justificar. O profeta Isaías, ele diz há 740 anos antes de Cristo que a nossa justiça, ela é como trapo de imundícia. O que era trapo de imundícia? Pano de menstruação, ou seja, é o absorvente da atualidade. Naquela época não existia absorvente para as mulheres usar, então se usava um pano e era chamado de trapo de imundícia. O que Isaías está dizendo é que a nossa justiça, ela é importante sim, só que ela é insuficiente para a nossa salvação diante de Deus. Não seremos salvos por aquilo que praticamos, mas por aquilo que Cristo já efetuou na cruz do Calvário. Eu explico sobre a plenitude dos tempos, mas vindo pleromatu cronos, plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos? Essa palavra plenitude, no grego, pleroma, traz a ideia de um tempo perfeito, exato. Deus enviou seu Filho ao mundo em um tempo perfeito. A religião judaica já havia se sedimentado, porque após o cativeiro babilônico, os judeus foram sarados completamente da idolatria. Isso é tão forte que você vai ver em 164 a.C. a tentativa de helenização forçada de Antíoco IV Epifânio, tentando empurrar a religião grega, a idolatria grega para os judeus, não deu muito certo, quando ele tenta entrar no templo e sacrificar uma porca no templo de Jerusalém. E na aldeia de Modim houve a revolta dos Macabeus. Eu não pormenorizo a revolta dos Macabeus no livro, mas eu trago essa ideia de que o mundo judaico estava preparado para a chegada do Senhor. Eu explico que a língua universal, a língua grega, já estava bem difundida no mundo, e isso propiciou a facilitação da evangelização do mundo, tá, pessoal? Inclusive o Novo Testamento foi escrito em grego porque o mundo estava preparado para isso. E explico também que as estradas romanas haviam sido construídas por Roma. Todos os caminhos levam a Roma. Já ouviu essa frase? É porque as estradas romanas estavam construídas e isso facilitou a propagação do evangelho nas viagens missionárias também. Algumas eram feitas por estradas, outras de barco. Eu explico a justificação pela fé na carta de Gálatas e na carta aos Romanos. E por fim vou trazer um desenvolvimento da teologia paulina em grandes pensadores que dissertaram sobre lei e graça. São eles: Agostinho de Hipona, Martinho Lutero, Ulrico Zwingli, o reformador suíço. Enquanto a reforma explode na Alemanha, quase que ao mesmo tempo, concomitantemente, ela vai explodir na Suíça com Ulrico Zwingli. Depois explico
explico o pensamento de Lei e Graça de Calvino também e, por fim, de Calbart. Então, isso é um breve resumo daquilo que eu disserto na minha obra, Justificação pela Fé, Méritos Humanos ou Suficiência de Cristo, tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado dessa sinopse aí, tá? Quem não viu no YouTube vai ver aqui agora pelo Instagram e pelo Facebook. Eliardo, qual é o valor do livro? O valor do livro é R$30, você vê aparecendo o nosso telefone aí, tá? É só me chamar, fazer um Pix, tá aí o meu Pix também aparecendo aí para vocês, tá? eliardegaldino@hotmail.com. Na minha mão, pegando na minha mão, o valor do livro é R$30. Se você quiser que eu te mande para qualquer lugar do Brasil, aí acrescenta o valor do frete. Para qualquer lugar do Brasil fica R$ 36,25, porque R$ 6,25 é o valor acrescido do frete, tá bom, pessoal? Então é isso. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Até o próximo vídeo.